Olá, tudo bem? Começando então a nossa 14ª live da Maratona para Sustentabilidade na Moda, onde o foco aqui é falar sobre tingimento natural, né? Essa ferramenta é tão importante para a gente ter peças mais sustentáveis, visto que as opções usuais nelas causam grande poluição, principalmente da água. Inclusive o tema da live de amanhã, que é a número 15, vai ser sobre isso, né? A gente vai dar mais enfoque para isso, sobre as opções de tingimento, de colocar cor nas fibras de forma sustentável ou não, né? E hoje a gente vai falar então de cuidados de lavagem e os efeitos do sol sobre as cores naturais, sobre as peças com tingimento natural. Sempre, é claro, adentrando muito aí na bioquímica desses corantes, já que são moléculas orgânicas, não são partículas, moléculas químicas, pigmentos químicos, são moléculas extraídas diretamente das plantas. Então, elas vão ter reações, enfim, com o ambiente por causa disso, tá? Na verdade, eu juntei duas lives, né? A live de ontem, no início, quando eu planejei aqui a maratona, a proposta da live de ontem não existia, que ontem a gente falou então se só que se os corantes naturais seriam extraídos somente de plantas, né? Então ontem a gente falou um pouco mais de outras opções de corantes naturais, falei um pouquinho da história e do tingimento natural e concentrei o que era para ter sido a live de ontem com a de hoje em uma live só, que é então, até porque, enfim, a gente acaba às vezes se repetindo nos assuntos e hoje os dois temas, apesar de parecerem diferentes, eles têm alguns pontos em comum, tá? Então a live que era para ter acontecido ontem, cuidados de lavagem, eu juntei com a de hoje, que é sobre o efeito do sol sobre as peças tingidas com corante natural. Cuidados de lavagem, então. Então essas peças de tingimento natural, com tingimento natural, elas precisam ter maiores cuidados ou cuidados diferentes das roupas tingidas com tingimento sintético? Nem todas. Como eu sempre falo aqui, tudo varia muito de acordo com a origem do corante. A gente sabe já, quem tem acompanhado as lives aqui, que tem corantes muito estáveis, sólidos, que permanecem na fibra sem qualquer alteração, mesmo quando a gente não cuida direito da peça, tá? Por outro lado, a gente tem outros compostos aí que são mais sensíveis e depois eu vou adentrar ainda mais na fisiologia vegetal, muito além do que eu já falei aqui, que as pessoas às vezes acham, nossa, eu não sabia disso, então hoje eu vou ir além, tá? Então, para quem assistir hoje, vai ter muita fisiologia vegetal aí para falar. Porque entender disso nos ajuda a escolher melhor os corantes, a cuidar melhor dessas peças. Então, embora não sejam todas as peças com tingimento natural que precisam de maiores cuidados, a gente faz uma recomendação sempre igual, pensando sempre naquela mais sensível, tá? Mas o que as pessoas não levam tanto em consideração é o quê? Que na verdade toda roupa precisa de cuidados, toda roupa vem lá com uma etiqueta da maneira que você deve lavar, a temperatura da água, algumas nem pode lavar na água, tem que ser lavagem a seco, nos ciclos delicados da máquina de lavar roupa, enfim, não pode usar alvejante, outras podem, já falei, né, a temperatura da água, enfim, o tempo, a secagem. Então toda roupa ela tem cuidados, tem que ter cuidados, algumas mais, outras menos. A gente que não dá bola e às vezes coloca lá num balaio de gato, né, misturado. Aqui em casa a gente até separa por cor. Eu separo muito assim peças mais pesadas, tipo jeans, lavo jeans tudo junto, peças mais leves, dessas mais leves separo pelas claras e as escuras, mas não mais do que isso. Mas as peças com tingimento natural, quais que são os cuidados então? Lavar na mão para evitar então aquele excesso de atrito e conservar melhor a cor.
com sabão neutro, principalmente pensando naqueles corantes mais sensíveis ao pH, que geralmente eu falo aqui que são as antocianinas. As antocianinas são as mais sensíveis ao pH. Como eu falei, depois eu vou adentrar mais a fundo nessa questão da fisiologia vegetal, porque eu chamo tudo aqui de antocianina, mas são várias categorias, na verdade. E tá, então lavar na mão, temperatura da água nem extremamente quente, nem, né, temperatura ambiente, embora o tingimento já tenha sido feito por fervuras e tal, mas é desnecessário você usar água quente e vai conservar mais aí numa água na temperatura ambiente. E principalmente secar a sombra também, e aí que entra o assunto que eu resolvi juntar nas duas lives, porque faz parte dos cuidados da peça evitar o sol forte ou a luz muito intensa, não só o sol direto, mas assim ambientes que peguem excessivamente a luz, né? Claro que para secar a sombra tá ok, fica pouco tempo ali, então o importante é guardar a peça no ambiente escuro, que é o que geralmente se faz, mas principalmente o sol forte tem um grande efeito aí sobre os corantes naturais, alguns deles, algumas categorias deles pelo menos, tá? Então, como eu disse, a gente recomenda quando uma pessoa está comprando a peça, mesmo que seja uma peça dessas tingidas, como eu sempre dou exemplo aqui, com corantes com muito tanino, essas cores onde é o tanino que está colorindo, não teria maiores problemas em lavar na máquina com o sabão em pó comum, o mesmo até secar ao sol. Mas a gente faz a recomendação pensando sempre na roupa mais sensível e essa que não é tão sensível vai com certeza se beneficiar, porque esses cuidados, eles não vão ser tão perceptíveis assim, ou não observar eles não vai ter um efeito imediato na peça, mas isso vai fazer com que ela também dure mais, tá? E dos cuidados de lavagem, não falei aqui, então, o uso de sabão neutro. Então, lavar a mão com sabão neutro, secar a sombra. A questão do sabão neutro também é principalmente por causa desses corantes sensíveis ao pH. Só que eu tenho um aparelhinho para medir o pH e eu já andei testando, assim, medir o pH dos detergentes, sabão em pó, enfim. O sabão em pó, o pH dele é em torno de 10. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 10, então é um pH básico. O detergente, esse caseiro que eu falo, que geralmente as pessoas dizem que é um sabão neutro e tal, ele também tem pH básico, só que menor que o sabão em pó comum. Ele tem um pH em torno de 9, mas ainda assim é básico. Então, na verdade, o que está protegendo mais ali é você lavar na mão e não tanto porque o sabão é exatamente neutro. O detergente de cozinha de lavar louça, esse eu também já testei, ele é similar a esse detergente caseiro que eu ensino aqui no canal, que a gente chama de neutro, mas na verdade é levemente básico, tá? Então, mesmo o sabão neutro da cozinha, pelo menos quando eu medi, tava com esse pH um pouco além, né? O pH neutro seria um pH 7, tá? Bom, esses são os cuidados principais de lavagem. Há alguns tingimentos onde a gente faz a modificação de cor com ferro, o que vai acontecer? A gente usa o ferro aí então para sair de um tom amarelado, por exemplo, um tom bege para um acinzentado. O que vai acontecer com essa peça? Ela vai ter que ter um cuidado além, que é com materiais ácidos. Claro que a gente não lava, usualmente a gente não lava a roupa com nada ácido, então não vai ter problema. Mas, por exemplo, não deixar pingar um suco de laranja, suco de limão, molho de tomate, né? Esses alimentos mais ácidos, o que acontece? A acidez vai corroer esse ferro e vai causar uma mancha bem feia, então, nessas peças. É por isso que até hoje eu ainda não comercializei na Pano da Terra nenhuma camiseta com modificação de cor com ferro. Muitas marcas usam e não tô nem dizendo que eu nunca vou fazer, inclusive para as próximas aí que eu vou lançar vai ter. Só que é um cuidado a mais que a gente pede que a pessoa tenha. E no meu caso, que são camisetas, a camiseta é uma peça de uso mais casual, assim, mais dia a dia, então é ainda mais
propenso a que a pessoa derrame um suco. Eu mesma que sei, né, do cuidado que tem que ter já usando, acho que foi no Natal passado, usando uma camiseta com a alteração de cor com ferro, deixei pingar suco de laranja e manchou, depois eu retingi e praticamente cobriu a mancha, mas a pessoa que comprou não vai poder retingir, né? Embora a gente possa oferecer esse serviço de recolher a camiseta, retingir, enfim, ainda não, né, ainda não lancei nenhuma pensando nisso, nessa possibilidade de retingir caso a pessoa não cuide, manche, enfim, há que se pensar. Então, ainda tem esse detalhe, além dos cuidados normais de lavagem. Oi, Irene, tudo bem? Não, a Lumen não tem esse problema. A Lumen é tranquila, até porque ele nem altera a cor, então... quer dizer, altera, mas não muito, né? Bom, falando aqui então da questão do sol, por que o sol interfere, assim, por que desse cuidado? Então, o pH, né, o sabão neutro é em questão da variação do pH, principalmente as antocianinas, que são super sensíveis à variação do pH, como eu sempre falo aqui, e o sol também, principalmente pela questão das antocianinas. Bom, na planta, o que as antocianinas? Existem antocianinas e antocianidinas. As duas são flavonoides e tem também outras categorias de flavonoides. Mas essas duas em especial, elas são pigmentos, são responsáveis para atrair insetos para polinização, mas também ajudam na proteção contra raios UV, contra radiação, né? Inclusive, tem muitos insetos que percebem a luz ultravioleta que nós não percebemos. Então, essas antocianinas, então, elas estão em faixas de cores que a gente percebe e que a gente não percebe também, mas que os insetos percebem, né? Faixas de comprimento de onda de luz, né? Então, elas têm a função, além de atrair os insetos, os polinizadores nas pétalas ou atrair os consumidores das frutas nas frutas coloridas, elas também têm a função de proteger contra os raios UV, tá? Então, elas são receptores dessa radiação. E sendo receptoras, elas, digamos, queimam, ou seja, são fotossensíveis. Então, elas queimam e perdem aquela cor vibrante, tá? O que acontece aqui na planta? Ela tá o tempo inteiro sintetizando mais e mais moléculas, né? Mais e mais pigmentos, enfim, mais e mais desses compostos para garantir que isso permaneça funcionando na planta, tá? Na peça tingida, não, a gente tem uma quantidade de antocianina que a gente colocou ali, essa quantidade tem um limite e ela vai queimar, o sol vai queimar e vai acabar, então vai ficar aquele tom mais com um aspecto de desbotado, muito mais em função do sol do que da lavagem, tá? Então o sol tem esse potencial aí muito maior de ter esse aspecto de desbotado do que a própria lavagem, principalmente se a gente lavar com cuidado. Na lavagem, o que vai acontecer não é desbotar, tá? As peças tingidas dificilmente vão ficar soltando aquela cor na água. O que vai acontecer na questão da lavagem é mudança da cor em função do pH. Como eu falei, essas partículas são bem... as antocianinas e antocianidinas são bem sensíveis ao pH, são solúveis em água, facilmente extraídas da planta, tá? Então, aquelas variações que eu falei, por exemplo, do repolho roxo, que vai ali do verde, azul, roxo, pink, rosa, vermelho, enfim, é um arco-íris só alterando o pH. Então, essas vão ser as que vão sofrer mais com o pH na lavagem, ou seja, alterar a cor, e que vão sofrer mais numa secagem no sol a pino, digamos assim, no sol direto. Eu já fiz exposição assim em feiras das camisetas da Pano da Terra, onde pegava sol, e nossa, é um estrago, assim, um estrago. Não fica feio, mas se pega aparelho tá ok, mas se tu deixa assim uma sobreposta a outra, fica a marca de onde pegou o sol, dá para ver nitidamente onde queima, né? Em função do sol. Então, essa é a problemática, por isso essa recomendação de secar à sombra. Mas isso é uma particularidade só do tingimento natural?
Nem sempre. O tingimento sintético, muitos dos pigmentos utilizados, não todos, mas muitos dos pigmentos utilizados no tingimento sintético são as mesmas moléculas dos corantes extraídos das plantas, só que foram sintetizados em laboratório. Mas bioquimicamente são a mesma molécula. Então a gente tem exemplos como o corante vermelho da Rubia tintorum, que é aquela planta que é conhecida como ruiva dos tintureiros, ou a raiz de rúbia, foi a primeira que teve o seu corante sintetizado, que é a alizarina. Tá? Então é a mesma molécula, só que em vez de a planta ter produzido e você extraído da planta, alguém produziu lá no laboratório, sintetizou ela, tá? A mesma coisa o índigo, né, extraído das folhas, tem a indigotina sintetizada no laboratório em maior quantidade, mais purinha, porque quando a gente extrai da planta não vem só a molécula isolada, vem outras partículas junto, enfim, que podem ter influência na cor. Mas quando você coloca uma roupa com tingimento convencional e deixa muito tempo ali no sol direto, também desbota. Então vocês já devem ter observado isso no jeans, em camisetas ou enfim, em peças de roupa, que não é interessante deixar secar no sol mesmo o tingimento sintético. Então, mais uma vez, não é nada tão mirabolante, não é assim nenhum cuidado extravagante secar a sombra, né? Já que muitas roupas também convencionais se tem que ter esse cuidado. A Ana Brito aqui está fazendo ao tingir com essas propriedades, a roupa fica com proteção contra raios UV? Fica, a roupa fica, mas não você, né? Até porque a própria proteção física, a roupa vai te dar aquela proteção física, mas como eu disse, ela vai ter essa propriedade de vai estar protegida, mas ela não é um organismo vivo, não é algo que ela precise dessa proteção. Então isso, na verdade, nesse caso é uma propriedade ruim, porque o sol vai queimar essas cores e a camiseta, por não ser um organismo como a planta vivo, não vai sintetizar novamente. Então você tem aquela quantidade limitada do corante e era isso. Quando queimou, acabou, só retingindo, né? Mas sim, dá pra dizer que elas vão ter essa proteção, só que não é uma proteção assim, tipo, ela não precisa, né? Se uma roupa, um algodão cru pegar sol, não vai acontecer, não vai estragar diretamente aquela fibra, a não ser que você deixe muito tempo ali, né? Talvez em algum momento aquilo vai queimando também a fibra, né? Dependendo da intensidade do sol. Mas não é algo assim que vai fazer diferença na durabilidade da peça, só vai dar esse aspecto de desbotado se ela pegar o sol. Mas dá para dizer que sim, ela vai ter essa proteção a mais, tá? Voltando aqui, falando de fisiologia vegetal, eu tenho esse livro aqui da minha época do mestrado, que é Plant Physiology. Esse livro aqui é um dos livros mais famosos de fisiologia vegetal. No meu mestrado eu estudei muito essas moléculas, não por causa do tingimento, óbvio que o tingimento eu vim a conhecer há um pouco mais de um ano, mas em função de que muitas dessas moléculas, que são os chamados compostos fenólicos, que tanto taninos quanto antocianinas fazem parte desses compostos, eles são a proteção das plantas, né? No caso, no meu mestrado, eu estudava a proteção, no sentido assim, de proteger contra doenças e contra a herbivoria de insetos, mas principalmente contra doenças de fungos, bactérias, enfim. Eu estudava alguns fungos específicos, né? Então, eu estudei muito esses compostos com outra finalidade, tá? Dos quais, então, fazem parte as antocianinas e os taninos. Além das antocianinas, eu não falo muito aqui, mas existem outras categorias como os carotenoides. Então, as antocianinas são essas mais presentes nas frutas e nas pétalas, né? Os vermelhos, roxos, azuis, alguns amarelos também, mas, em geral, os amarelos, os laranjas, essas cores mais do outono, né, das folhas no outono que deixam de ser verdes e se tornam laranjas, avermelhadas, são outros componentes, que são os carotenoides. Então tem lá, quem nunca ouviu falar do beta-caroteno da cenoura, né, que não tá só na cenoura, mas em geral tá nas raízes.
que também tem funções antimicrobianas às vezes. As xantofilas que estão presentes então nessas folhas, depois que no inverno, principalmente nessas plantas caducifólias, ou seja, que perdem as folhas no inverno, tem essa transição antes da folha cair, porque a clorofila ali, ela não vai aguentar aquele período, então vai ficando cada vez mais amarelado, vermelhado, quer dizer, a clorofila vai sendo substituída por essas xantofilas, até que a folha cai, enfim. Então, essas xantofilas, elas estão protegendo as folhas para que ela permaneça fazendo a fotossíntese ainda por um tempinho antes da folha cair. É mais ou menos isso, tá? Não é com rigor aqui de rota metabólica, enfim, mas tentando traduzir de uma forma mais fácil de entender, né? Então, o que acontece? Esses carotenoides, eles não são tão sensíveis ao pH quanto as antocianinas aí. Então, esses corantes que vêm dos carotenoides, eles não vão sofrer tanto com a mudança de pH. Por isso que os tons amarelados, depois dos taninos, que são os beges, os marrons, os tons amarelados são os mais resistentes. E por último, vem os vermelhos, roxos e azuis, tá? E o verde é outra categoria, que é a clorofila, também é outra coisa. Mas, então, os carotenoides, a diferença, enquanto as antocianinas são altamente solúveis em água, então é muito fácil extrair a antocianina, né? Por isso ali um suco de fruta, né, tá praticamente um suco de antocianina, né? As amoras, né, essas frutas, essas cascas que soltam muita tinta. Então, as antocianinas são bastante solúveis em água, é bem fácil extrair. Já os carotenoides são solúveis em lipídios, ou seja, são corantes mais gordurosos. E acho que foi terça-feira alguém perguntou aqui, inclusive, por que alguns corantes tinham que extrair em álcool e não em água, que é o caso que eu mostrei aqui da cúrcuma, o açafrão da terra, é uma raiz, então é um carotenoide, é mais solúvel então em lipídios, gordura, por isso que extrair no álcool fica muito mais interessante do que... Então o urucum também, ele é mais gordurosinho, ele não vai sair muito fácil na água, tanto que ele pinta bem fácil, né? Ele tem tipo uma pastinha. Vou mostrar aqui não vai dar para observar muita coisa, né? Mas, aqui, ó, se eu tirar com a unha. Bom, vocês, quando tiverem oportunidade, então, observem, né? Ele não é um pó ao redor da semente, até porque se fosse, seria mais fácil de extrair. Mas ele é como se fosse pastoso, né? Então, como um carotenoide, ele tem essa propriedade de ser mais gorduroso, então você tem que extrair na água. O açaí também comentei que é mais gorduroso, mas aí o açaí não é tanto por ser carotenoide, é porque ali a fruta é uma fruta gordurosa, tipo abacate. O açaí, por incrível que pareça, é uma fruta assim rica em gordura, tá? Os cocos, muitos cocos assim, como a pupunha, enfim, eles têm bastante óleo, tanto que da pupunha se extrai, não é só do caroço que se extrai óleo, mas a própria fruta é bastante rica em lipídios, enfim, gorduras. Então, os carotenoides têm essa propriedade de serem solúveis em lipídios, então a extração deve ser feita em geral no álcool. Bom, e os carotenoides, então, bastante presente nas raízes, por isso, então, tanto a cenoura quanto o açafrão da terra, né, são raízes. E tem outra categoria que eu também falo pouco, não separo tanto das outras, que são as beta-lainas e beta-cianinas, que aí é a da beterraba. A beterraba não é antocianina, tá? Embora eu fale aqui, ela tem ela se comporta de uma forma às vezes parecida com a antocianina no sentido de não ter uma boa solidez da cor, mas aí é muito mais por ela oxidar e não pela alta sensibilidade ao pH, tá? Mas ela também aliás, essa não é um flavonoide, né? As antocianinas, antocianidinas são flavonoides.
A beta-alaína não é um flavonoide, tá? As beta-alaínas, então, como a beterraba é roxo, e as beta-cianinas são relacionadas com beta-xantinas, que tem cor amarela, mas é um amarelo diferente da antocianina. Eu não sei dar nenhum exemplo aqui no livro, não até traz, mas eu acho que são plantas europeias, então que a gente não vai conhecer. Mas, enfim, provavelmente outras raízes, como a beterraba, mas que tem cor amarela em vez de cor roxa, tá? Para quem gosta de estudar, então, fisiologia vegetal, tá aí um assunto que talvez as pessoas não se interessem tanto em pegar um livro para ler, né? Não tem porquê, seria muito mais por hobby às vezes, mas nesse mundo do tingimento natural, principalmente quando a gente foca em tingir com plantas, é muito interessante saber essas propriedades. Hoje, então, parando um pouco de falar dessas questões tão bioquímicas e de fisiologia, assim, amanhã eu vou falar se o tingimento natural é a única forma de colorir tecido de forma sustentável, que isso também está entre as dúvidas frequentes. Inclusive no evento que eu fiz online, a Semana da Moda Sustentável, teve muito isso. Ai, tu falou como se fosse a única forma de colorir roupa de forma sustentável. Então amanhã vai ser esse o tema da nossa última live da semana, tá? Alexandra, não consigo ver todas as lives porque aqui é complicado o horário, mas hoje estou conseguindo. Que bom, Alexandra. Bom, algumas delas estão ficando disponíveis direto no YouTube, no Face. Marcela, oi, suas aulas são maravilhosas, mas eu também estou tentando e não estou conseguindo. Ai, obrigada, querida. Eu fico tão feliz de ver esses retornos, esses relatos. Realmente me deixa muito feliz e me dá ânimo para continuar aí. Tô já há um mês praticamente com mais intensidade, quase todo dia, depois da maratona, né? Há 2 semanas, fechando a terceira semana com live diária, pelo menos de segunda a sexta. Então, muito obrigada, Gabriel, aí também amando essa live. As propriedades dos vegetais me interessam muito. Legal, Gabriel. Então, não sei se tu pegou no começo. Se tu não tiver acesso a esse livro, é um livro relativamente caro e é em inglês, Plant Physiology. Ele acho que ainda é o número 1 em fisiologia vegetal no mundo. E ele apesar de ser em inglês, eu acho ele mais digerível do que o em português, que é Fisiologia Vegetal de outro autor, que é Thais e Zeiger. Thais, tipo Thaís, só que sem o acento, e Zeiger, Zeiger, que é que tem em português, mas eu acho ele mais rebuscado para entender. Então esse aqui, para quem lê em inglês, eu acho ele mais fácil de entender. O bom do outro em português, eu acho que você encontra PDF na internet. Esse aqui não vai ter. Então eles são livros que custam em torno de R$200, mas assim é um investimento para a vida, para quem quer entender mais a fundo de plantas. Não tem nada a ver com tingimento natural, e ele pega assim essa parte que fala dos corantes, antocianinas, carotenoides, taninos, são assim pequenos trechos do livro. Então é algo para quem quer ir a fundo no mundo das plantas, muito até para entender de cultivo, enfim, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, quando há muitas plantas que apresentam deficiência nutricional, principalmente de nitrogênio e fósforo, elas vão amarelando as folhas, e esse amarelar as folhas geralmente são essas xantofilas que eu falei, né, que vão substituindo a clorofila e são um indicador de deficiência nutricional. Não que isso interesse muito, mas as xantofilas podem ser usadas para colorir, né? Como carotenoide, aí quem sabe dá para usar para colorir. Então, uma planta que passou por forte estresse aí. Eu tenho aqui umas folhas de maracujá que eu queria mostrar, eu tinha até esquecido, já estão murchas. Então, quando a clorofila saiu, é esse mesmo maracujazeiro aqui de trás, é um maracujazeiro do mato que eu coletei uma frutinha bem pequena, coletei numa vistoria, numa propriedade rural, em Caxias, se não me engano. Bom, então quando essa aqui
é uma folha senil, provavelmente também é deficiência nutricional. Eu tenho outro desse maracujazeiro lá na minha varanda e elas estão num vaso pequeno, então isso pode ser um indicador de deficiência nutricional, porque nem eram as folhas mais de baixo. Geralmente as folhas mais de baixo ficam velhas mesmo e caem, mas eram folhas mais do alto, então pode ser deficiência nutricional, e aí vai substituindo a clorofila daqui pelas xantofilas, né, o que são carotenoides, né, então daqui a pouco com álcool, né, não na água, mas algum macerado com álcool para extrair o carotenoide daqui, daria para fazer um teste, tá? Tenho poucas folhas, então nem vale a pena perder tempo, mas se fosse assim um aporte grande de folhas. Obrigada, meninas aí, todos vocês, o Gabriel também. Muito obrigada mesmo, certamente vou seguir. Mas enfim, o conteúdo fica aí no YouTube, né? Então, para quem, como a Alexandra falou, que não está sendo possível ver na hora, vê depois, né? Então tem muito conteúdo, inclusive muito conteúdo dessas lives já estão em outros vídeos, né? Às vezes eu acabo me repetindo ou aprofundando mais, como hoje eu nunca tinha falado de carotenoide, de, né, outras categorias, aí sempre foco no tanino e antocianina. Pessoal do YouTube, então, quem estiver por aí amanhã, até amanhã ou até semana que vem. Um abraço para vocês e mais uma vez obrigada aí pelo retorno e pela audiência. Até a próxima. Um abraço.